Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam saudáveis. Pessoal, então assim, antes de entrarmos em quarentena, né? Nós falávamos em literatura a respeito das pinturas rupestres, certo? Nós falávamos a respeito das imagens que nos contam histórias, correto? Então, além disso, né? Além dessas marcas, desses registros lá de antigamente, dessa pintura rupestre, nós também tínhamos as narrativas, tá? Essas narrativas chamadas de transmissões orais, tá? Era muito comum lá atrás e ainda hoje permanece viva no nosso cotidiano, tá? Então, antes de haver o registro escrito das obras, Ilíada e Odisseia de Homero, nós tivemos aí uma transmissão oral dessas histórias e que eram feitas por meio de cantos, tá? Então, gente, assim, o homem, o ser humano, ele não vive sem a ficção, tá? Então, prova disso é o nosso interesse pelas telenovelas, pelas séries famosas que nós assistimos aí corriqueiramente, tá? Isso por quê? Tá? Porque nós buscamos o imaginário, nós necessitamos desse imaginário para sobreviver e nós recorremos a ele para compreender os seres e compreender as coisas. Essas situações, elas nos levam a pensar, elas nos desafiam e elas não nos conformam, tá? Então, isso faz com que nós nos tornemos mais críticos, uma vez que nós passamos a ser seres mais reflexivos diante de uma realidade que se apresenta para nós. Então, nós pensamos de uma forma diferente e isso faz de nós seres mais críticos, correto? Então, a gente vai começar agora a falar sobre o gênero literário e gênero não literário, que está no capítulo 2 do material de vocês, tá? Então, vamos começar aí com uma citação do Aristóteles, que diz assim, que a arte literária é a mímese, ou seja, é a arte que imita pela palavra. Então, gente, assim, quando nós falamos em literatura, nós podemos ter um leque absurdo de informações, tá? Vamos começar dizendo que a literatura, ela pode ser evasiva, porque ela pode ter como função apenas o divertimento, uma fuga total da realidade e até mesmo a arte pela arte, uma teoria que foi muito defendida lá pelos parnasianos e que vocês vão estudar um pouco mais para frente. Essa arte pela arte, ela significa que não tem compromisso com a realidade, ela é apenas diversão, tá? Ou então, a literatura também pode ter a função de ser engajada com as lutas políticas e sociais, tá? Então, temos grandes obras aí que discutem essa questão das lutas políticas e das lutas sociais. Quando falamos em literário, quando falamos no gênero literário, nós vamos falar das suas funções aqui, as suas funções principais. E entre elas está a diversão, tá? E para ter essa diversão, é preciso que haja a subjetividade, ou seja, olhem a subjetividade aí novamente, tá? Subjetividade é quando apresenta a impressão pessoal, tá? A emoção, muito emotivo, a conotação. Lembre lá que conotativo é aquilo que foge do literal, tá? Então, a linguagem conotativa é aquilo que foge do literal. Diferentes interpretações, porque uma vez que há subjetividade, que há emoção e que há essa conotação, as diferentes interpretações são comuns, porque cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de dizer, certo? Então vamos lá.
novelas, contos, poesias, romances, quando a gente assiste uma novela ou lê um romance, e se formos conversar com algumas pessoas, cada uma delas, ela vai ter uma impressão. Isso por quê? Porque a literatura, porque aquilo que foi trabalhado em uma determinada obra atingiu aquela pessoa de uma forma diferente que nos atingiu, tá? Por isso que a gente fala que tem diferentes interpretações, correto? Seguimos então. Literário, gente, faz uso da imaginação, da criatividade, e para isso o uso da conotação ela é fundamental, tá? Então, literário faz uso da imaginação e da criatividade, tá? Memorizem isso, que isso é extremamente importante, imaginação e criatividade, tá? O literário, ele também recorre à função poética. Lembram lá da função poética? Falamos disso nas funções da linguagem. Então, a função poética ela é centrada no resultado expressivo da mensagem. Então, aqui é a forma, é isso que importa, é o resultado expressivo, tá? E também emotiva, que é centrada no produtor da mensagem, o eu. Lembrem que a linguagem, a função emotiva da linguagem, ela está focada no eu, ela se preocupa com o eu. Lembrem lá da autocompaixão, tá? Que você quer chamar a atenção do outro para você, então você destaca as suas características, suas dores, o seu sofrimento, tá? Então, isso tudo para criar expressividade e despertar os sentimentos e as emoções no leitor. Então, quantas vezes que a gente lê uma obra literária e a gente sofre pelo personagem, tá? Isso se dá pelo fato de a função poética e da função emotiva terem sido usadas, exatamente com o objetivo de nos tocar, de nos emocionar, de nos fazer sentir raiva, toda e qualquer forma de sentimento que a gente tenha é recorrente à leitura que fizemos. Seguimos. Já o texto não literário, a função principal do texto não literário é informar. Por isso que ele tem como características a objetividade, a clareza, a interpretação única e a linguagem denotativa, tá? Então, quando a gente lê uma notícia, por exemplo, nós vemos a objetividade com que ela é apresentada a nós, tá? A linguagem é clara, a mensagem é clara, para que nós não tenhamos interpretações diversas. Então, a notícia ela não tem a função de nos apresentar uma situação com diferentes interpretações. A notícia ela é clara, ela é objetiva e por isso que faz uso da linguagem denotativa. Lembrem-se de que a linguagem denotativa é a linguagem no sentido literal, tá? Então, lembrem ali, denotativo é aquilo que está no dicionário, é o seu significado real. Então, a função da notícia é informar. A notícia é um gênero não literário, ela não busca fazer com que nós fiquemos ali interpretando, imaginando, tentando refletir para chegar a uma compreensão. Não, a notícia ela é clara, ela é objetiva, ela passa sua mensagem de forma rápida e nós temos a mesma interpretação que a maioria das pessoas, porque não cabe a nós julgarmos aquilo com o nosso sentimento, com a emoção, porque a linguagem apresentada ali, ela não é feita para isso, ela é feita para ser breve e ser compreendida de uma forma rápida e clara, tá? E temos outros exemplos aí de textos não literários, de gêneros não literários, que são os verbetes de dicionários, os textos científicos, as receitas, os manuais, entre outros, tá? Que nós nos deparamos no dia a dia. Então, assim, gente, o gênero não literário, ele possui uma função utilitária e referencial, tá? Então, é fornecer informação, nada mais além disso, tá? A linguagem é clara e a objetividade na transmissão da informação.
relata fatos reais e, logicamente, de forma impessoal e imparcial, tá? Não cabe nesse tipo de texto, nesse gênero textual, opiniões, juízo de valor, o que a gente pensa, o que a gente acha a respeito do que está sendo discutido, não interessa, certo? Exatamente por quê? Porque ele é objetivo e está transmitindo uma informação. Não faz uso de figuras de linguagem, tá? E nenhum outro recurso estilístico, tá? Que prejudique a compreensão do conteúdo que foi apresentado, tá? Porque a sua função é ser clara, é ser rápida e é ser objetiva. E para fecharmos, vamos voltar aqui e falar um pouquinho do real e do imaginário. Então, gente, a literatura ela nos ajuda a ultrapassar as fronteiras da realidade, tá? Quando a gente lê uma obra literária, então a gente vive outras experiências, nós conhecemos mundos distantes, mundos inimagináveis até então, tá? Então, esta é a grande função da literatura, tá? Quando a gente fala de uma literatura que está sendo apresentada para nós sem engajamento, tá? Então, a literatura, ela nos ajuda a ultrapassar as fronteiras da realidade. E todas essas experiências que nós vivemos alteram a nossa percepção da realidade. E isso acaba refletindo no modo de a gente ver a vida, tá? Então, o mundo que nós conhecemos, ele passa a ser diferente do que era antes de nós lermos uma obra literária. Pensem aí em uma obra que vocês leram e que fez com que vocês pensassem de uma forma diferente. Quem já leu O Menino do Pijama Listrado? Como é tocante, como mexe com as emoções da gente aquela obra. Então, a gente passa a ver o outro, a gente passa a ver a realidade de uma forma diferente a partir dos sentimentos, a partir das dores daquele personagem, certo, gente? Então, os efeitos do texto literário, gente, eles são extremamente importantes. Teve uma obra que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra que foi publicada há muitos anos atrás, faz parte do romantismo alemão, que vocês vão estudar lá no segundo ano. Então, esta obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ela conta a história de Werther, que se apaixonou por uma moça e essa moça não quis saber do amor dele. Ele até teve um caso de amor com ela, mas o que ele sentia por ela era realmente verdadeiro. Então, o amor dele existia. Já o amor dela era única e exclusivamente carnal, ou seja, não havia sentimento. E ela era uma jovem que estava prometida para se casar com uma outra pessoa. E quando chegou o momento de se casar, então ela se casou e deixou Werther. E Werther, ali na sua grande tristeza, na sua grande lamúria, acabou se afundando em sofrimentos, em dores, muito típico isso lá do romantismo, tá? Acabou se entregando às dores, ao sofrimento, e não conseguiu superar isso, e ele acabou cometendo um suicídio. Esta obra, gente, ela foi proibida na época, porque eles achavam que essa obra estava influenciando no comportamento dos jovens alemães da época. Tá? Hoje a gente lê uma obra dessa, é o retrato da literatura, leva a gente para um outro universo, mas são realidades completamente diferentes, certo? Porque hoje a gente trabalha muito com a questão do amor próprio, da independência que a gente precisa ter em relação às pessoas, né? Se um caso de amor não deu certo, vida que segue e outras histórias de amor serão vividas na posteridade, tá? Então, mas Werther não, Werther sofreu, se entregou a esse amor doido e ele acabou se suicidando por conta
da ausência dessa mulher amada. Então vejam como a literatura ela influencia a sociedade, e esta obra ela fez muito, ela teve um papel muito importante naquela sociedade, naquele momento, certo? Então, os efeitos do texto literário são muito importantes. A literatura, ela influencia a sociedade. A literatura, ela influencia o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. Agora falando aí a respeito do livro, tá? O livro, gente, ele não é o único suporte da literatura, porque ela transpõe-se a isso, tá? Hoje a internet, ela se destaca aí como um grande meio de divulgação da literatura. Ela é rápida, ela alcança um número maior de pessoas, tá? E a transmissão oral de narrativa é algo que resiste ao tempo. Quem aí que nunca ouviu uma história, né? Quem nunca participou da hora do conto, ou ouviu a história contada pelos avós, ou por uma pessoa mais velha da família. Então, as narrativas orais, elas resistem ao tempo e elas são boas de ser ouvidas e nos ensinam muita coisa. Além disso, nós temos aí também o gênero musical, que é o rap, tá? Que significa rima e poesia. Então, o rap é um marco no que se refere à narrativa e transmissão oral, porque através dela, através do rap, né, através desse gênero musical, muitas histórias são contadas e atinge a gente de uma forma grandiosa e impressionante.